na TV está começando. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. Jornada Jurídica, evento promovido pela Corte de Contas Sergipana, discute temas atuais da administração pública, com a presença de ministros do Tribunal de Contas da União, gestores, juristas e estudantes. O Tribunal de Contas de Sergipe tem tido essa pegada, tem sido vanguardista nessa conduta, dizer a administração pública. Eu estou aqui para lhe ajudar e para lhe orientar. Conselheiros do TCE emitem parecer prévio favorável às contas do governo do Estado referentes ao exercício de 2024. Cumprimos não só a nossa missão constitucional de julgar as contas do governador e cumprimos também uma determinação do STF de julgá-las dentro do prazo de 60 dias após a chegada na casa. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, a presidente da Associação dos Delegados de Sergipe, Renata Boim, fala sobre segurança pública e os avanços na área em Sergipe. Fique com a gente, o TCE na TV já está no ar. Debates sobre o futuro da administração pública mobilizaram o TCE de Sergipe na segunda edição da Jornada Jurídica realizada em Aracaju. O evento reuniu nomes nacionais do direito e do controle externo em uma programação dedicada à reflexão, trocas de experiências e qualificação dos agentes públicos. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A segunda jornada jurídica do TCE reuniu especialistas, gestores e estudantes de direito para discutir diversos temas relevantes ligados à administração pública. O evento foi realizado graças a uma parceria entre a Escola de Contas do TCE, o Instituto de Direito Administrativo de Sergipe, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto Rui Barbosa. Antes do início da programação, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, falou sobre as expectativas para o evento e destacou o empenho do Tribunal de Contas em promover qualificação aos gestores e outros envolvidos na administração pública. Nós vamos ter aqui, além dos gestores, além dos jurisdicionados, vamos ter também os estudantes de direito administrativo para ouvir palestra de renomados juristas que vão trazer toda a sua expertise, toda a sua competência para mostrar aos nossos alunos, aos nossos jurisdicionados, que o direito administrativo é aquele que segue o direito administrativo, é aquele que faz uma boa gestão. A programação contou com palestras sobre planejamento orçamentário, sustentabilidade no direito e governança. A palestra magna, que abordou tendências contemporâneas do controle externo, foi conduzida pelo ministro do TCU, Antônio Anastasia. As tendências contemporâneas, elas marcam uma mudança, diria até um certo modo radical, numa tendência anterior, que era uma tendência mais conservadora. Hoje nós temos que perseguir muito mais o resultado, claro, preservando a forma, mas tendo como objetivo maior a entrega efetiva de serviços públicos de qualidade aos cidadãos. Então, nesse modo, o controle externo deve focar mais, como eu disse, no resultado do que na forma, para nós percebermos de fato como será efetiva a ação governamental. E o controle poderá participar disso através da auditoria operacional e da identificação e qualificação das políticas públicas. Depois da palestra, o ministro Antônio Anastasia foi homenageado. Ele recebeu o Colar do Mérito Gumercindo Bessa, a maior comenda do Tribunal de Contas de Sergipe. A honraria é concedida a personalidades de destaque no direito administrativo e no controle externo. Muito honrado e distinguido por essa iniciativa da Corte de Contas de Sergipe me otorgar a maior comenda, que é a medalha em homenagem à memória do grande jurista sergipano Gumercindo Bessa, e eu fico, é claro, muito distinguido com essa distinção, com essa honraria que me é concedida, o que aumenta muito a minha responsabilidade e minha amizade com o Estado de Sergipe. Outro tema em destaque na programação foi o direito ao erro na administração pública, com base nas recentes decisões do TCU. A responsável pela palestra foi a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Cristiana Fortini, que explicou a importância de reconhecer quando os erros cometidos por gestores não ocorrem por má-fé e os limites desses erros. Existe uma classificação sobre erros que são excusáveis e erros que são inexcusáveis. Os erros excusáveis são aqueles que, apesar de partirem de um
pressuposto um lastro, digamos, técnico, científico, legal, eles não desencadearam bons resultados. É uma experiência que, de fato, não conseguiu externalizar aquilo que se esperava dela. E erros inexcusáveis são aqueles praticados de maneira grosseira, aqueles praticados abaixo do que a gente chama de nível de diligência mínimo, exigido de um cidadão normal. E, consequentemente, erros que não podem ser tolerados. Para os participantes, além de ampliar o conhecimento técnico, o evento também contribuiu para reforçar o diálogo entre o Tribunal de Contas e os gestores, que passaram a reconhecer a atuação pedagógica e orientativa do Tribunal de Contas. Grande importância que o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas do Estado se unam, junto a esses órgãos de controle para que eles venham nessa parte de educação, de formação, e inclusive permitam que os gestores consigam melhor compreender e que eles também consigam compreender os melhores gestores e aplicadores do direito. O Tribunal de Contas sai na frente e ele busca desmistificar uma marca que tem sido muito negativa nos órgãos de controle. É o distanciamento dos órgãos de controle com a administração pública, quando na verdade os órgãos de controle estão para auxiliar a administração pública, não como um vilão, não como um órgão punitivo, não como um órgão repressor, ao contrário, mais pedagógico, mais orientador do que punitivo. O Tribunal de Contas de Sergipe tem tido essa pegada, tem sido vanguardista nessa conduta, dizer, a administração pública. Eu estou aqui para lhe ajudar e para lhe orientar. E os conselheiros do TCE emitiram parecer prévio favorável às contas do governo do estado referentes ao exercício de 2024. A análise foi realizada em sessão plenária e incluiu recomendações para aprimorar a gestão pública e garantir a transparência na utilização dos recursos estaduais. Outros processos também foram julgados nas sessões das câmaras. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, foram julgados 74 processos. Participaram da sessão a conselheira Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos previdenciários e ato de admissão de pessoal. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 64 processos. Participaram da sessão o conselheiro José Carlos Felizola, os conselheiros substitutos Alexandre Lessa, Francisco Evanildo e Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos previdenciários, relatório de inspeção e auto de infração. Já a sessão plenária, conduzida pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, teve como destaque a emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do governo do estado referentes a 2024. A defesa foi apresentada pelo Procurador-Geral do Estado, Carlos Pina Júnior. As contas foram aprovadas por maioria, com recomendações. Após a votação, o relator do processo, o conselheiro Ulisses Andrade, destacou a celeridade na análise das contas e comentou o resultado. Foi deliberada pela aprovação sem ressalvas, porque as observações que apareceram nas contas foram observações simples, não tiveram nenhum comprometimento, nenhum fato que pudesse comprometer a correção das contas, de forma que nós aprovamos por maioria, porque alguns queriam colocar algumas ressalvas, mas eu entendi que as ressalvas não tinham a força para que se incluísse essas ressalvas e cumprimos não só a nossa missão constitucional de julgar as contas do governador e cumprimos também uma determinação do STF de julgá-las dentro do prazo de 60 dias após a chegada na casa. Os demais processos da pauta foram adiados. Você pode conferir mais detalhes dos julgamentos no site do TCE e assistir às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, uma conversa com a delegada Renata Boim, presidente da Associação dos Delegados de Sergipe. Destaque para os avanços da segurança pública no estado e o papel dos profissionais que atuam na proteção da sociedade. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas.
nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. Seja bem-vindo a Aracaju, capital sergipana que, além de belezas naturais, sol e hospitalidade, também vai respirar educação em setembro. Nos dias 16, 17 e 18, o 7º Simpósio Nacional vai transformar Sergipe no centro de debates sobre os caminhos da educação pública no Brasil. O CINED é uma realização do Tribunal de Contas de Sergipe em parceria com o Instituto Rui Barbosa e o seu Comitê Técnico de Educação. O objetivo é reunir gestores, pesquisadores, membros dos tribunais de contas e servidores para discutir juntos soluções efetivas e colaborativas para fortalecer a educação pública. E além dos debates, Aracaju oferece uma experiência única. Acolhimento, sabores típicos, expressões culturais autênticas e o charme de uma cidade que respira história e simplicidade. Venha com a gente construir uma educação melhor. Inscreva-se no 7º CINED e participe desse grande encontro nacional. No Diálogo Cidadão desta semana, a entrevistada é Renata Boim, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Sergipe. Ela destaca as ações que têm contribuído para a redução dos índices de violência no estado e o fortalecimento da segurança pública. Uma conversa sobre gestão, compromisso e resultados positivos para a sociedade. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre a força da mulher na segurança pública. A doutora Renata Boim, que é presidente da Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia, e falar sobre segurança pública em Sergipe, claro, que salta aos olhos e aos ouvidos, né, a notícia estatística de que Sergipe é um dos estados mais seguros do país. Doutora Renata, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Importante a gente debater segurança pública à luz agora de quem preside a associação que congrega os delegados de polícia. Como é que impacta para vocês? A senhora tem 24 anos operacionalizando a segurança pública em Sergipe. Isso, são 24 anos de Polícia Civil. Né? Desses 24 anos, foram quase 18 anos na Delegacia da Mulher. A gente até teve a oportunidade de conversar, né, naquele tempo, né, Messias? E desde o ano passado que eu estou à frente desse desafio, né, essa missão, que é procurar defender as prerrogativas dos delegados de polícia, procurar trabalhar em prol dos interesses dos delegados de polícia aqui no nosso estado. E isso me deixa assim, muito honrada. A nossa categoria é uma categoria de muito valor e que vem mostrando isso com números. Como você bem disse, Sergipe hoje, segundo dados do Mapa da Violência, é um dos estados mais seguros do Brasil, é o estado mais seguro do Nordeste. A gente vem aí alcançando dados, números muito significativos, redução de homicídios, redução de feminicídios, redução de furto e roubo de veículos. Então, me sinto muito honrada de defender essa categoria que hoje tem feito um trabalho tão bonito pelo nosso estado. Agora, não se pega na prateleira, doutora, né? Não se compra segurança pública.
Nós temos uma realidade que é, hoje no Nordeste, que é dura. Você tem os problemas já crônicos, eixo Rio-São Paulo, mas você tem Alagoas com altos índices de violência, gravíssimos. Você tem Salvador, em que já está concorrendo com esse eixo Rio-São Paulo, de violência, né, acentuada, com comandos criminosos, né, mandando em áreas da capital. Como é operacionalizar isso? Que nós estamos meio que espremidos nesse meio. A gente pode dizer que nós somos uma ilha de excelência, né? Nós somos uma ilha de excelência no Nordeste. Você bem disse, os dados de Alagoas são alarmantes. A Bahia nem se fala. Hoje a Bahia é preocupante, é triste a gente ver a situação que está Salvador, né? Bairros nobres hoje em dia são surpreendidos de madrugada e outros horários do dia com tiroteio. Agora mesmo, recentemente, uma prova internacional, salvo engano, de polo aquático, né, foi interrompida por conta de tiros, né, nas imediações. Então, Pernambuco, historicamente, tem taxas de violência muito altas. Então, Sergipe hoje realmente se encontra numa ilha de excelência. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Você disse não se pega na prateleira, né? Sou o melhor em segurança, esse troféu é meu. Não é assim, né? Hoje a gente colhe frutos de sementes que foram plantadas lá no passado, né? O meu concurso foi o segundo concurso para delegado de polícia, então, assim, já deu para conhecer muita coisa da nossa história, deu para viver muita coisa da nossa história. A gente tem um secretário de Segurança Pública, doutor João, que ele se perpetua no cargo há anos, independente, entra governador, sai governador e ele continua lá, e não é à toa. É porque ele sabe trabalhar, ele conhece a polícia que ele tem e ele procura oferecer mecanismos para que a gente atenda às expectativas necessárias para um estado seguro. Nós temos estrutura para isso, doutora? Então. Porque assim, o delegado abnegado é uma equipe que a senhora falou, concursada, profissionalizada, bem treinada, mas precisa do arcabouço estrutural. Exato. Né? Sergipe dispõe disso? Veja, a gente melhorou. O bandido quando vem armado, né? Vem com metralhadora, vem com fuzil. Melhoramos bastante. Estamos cada dia avançando mais nesse sentido. A gente esse governo atual, inclusive, vem investindo bastante na segurança pública, valorizando, né? Vendo a necessidade que existe ainda. Ele tem valorizado bastante, tem trazido investimentos para a nossa polícia, mas ainda não estamos na situação ideal. A verdade é que hoje a segurança pública é feita de homens e mulheres bastante abnegados, né, que realmente tiram leite de pedra. Então, a estrutura física tem melhorado, graças a Deus. Eu sou de uma época que a gente trabalhava com máquina de escrever, né? Um 38. Um 38, né? E hoje em dia a gente avançou bastante nessa parte de equipamentos. A gente vem avançando na tecnologia. Hoje a gente tem sistemas desenvolvidos por próprios servidores da casa, né? Que são mecanismos instrumentos que a gente utiliza hoje que ajudam muito nas investigações, não celeridade. Então, assim, a gente vem avançando, vem melhorando, mas ainda não estamos na situação ideal. Hoje não se faz polícia sem inteligência, né? Então é importante esses investimentos. E o papel da mulher, doutora? A senhora tem 24 anos de polícia. Antes disso, antes desses concursos, dessa profissionalização da polícia, era um ambiente meio que reservado aos homens. Raramente se ouvia falar numa delegada de polícia. Era delegados de polícia, né? Passamos aquela fase machista e vocês provam cada dia que fazem tudo que a gente faz e de salto alto. Como é ser delegada de polícia? Como foi enfrentar esse mundo habitualmente até a senhora chegar e essa equipe toda aí provar da força da mulher? Como foi chegar para conviver, para quebrar essas barreiras? Então, Messias, eu sou apaixonada pela minha profissão. Ela caiu na minha vida assim como um acaso. Não era algo realmente há 25 anos atrás, que foi quando eu fiz o concurso de polícia, não era um cargo almejado, né?
principalmente pelas mulheres, exatamente porque ainda era um ambiente muito masculino. Então, não era um ambiente que atraía muito, né, os nossos desejos. A gente queria ser promotora, juíza, né, não pensava em ser delegado. Mas eu trabalhei com um delegado de polícia, Dr. Newton, que ele era assim, apaixonado pela carreira e ele estimulou muito, né, fazer o concurso. E eu entrei no concurso, fui fazer o concurso por aí, né? E acabei gostando, acabei me apaixonando. Na época que eu entrei, algumas colegas também tinham o mesmo pensamento que eu, né? Então era uma coisa assim, ainda meio fora do padrão, você ser delegada de polícia, né? E até hoje eu vejo que a mulher nesses espaços de poder, nesses espaços de liderança, ainda está quebrando um padrão. O padrão dominante que a gente sabe que é masculino. Ainda tem um ranço. Tem. A gente sabe que tem, né? A gente também reconhece que isso aos poucos vem mudando, né? Aos poucos a gente vê cada vez mais mulheres assumindo cargos de liderança, né? Na ADEPOL, para você ter uma ideia, para ilustrar aqui a situação, né? A ADEPOL foi fundada em 2005, né? Então, nesses últimos 20 anos, a gente teve 5 presidentes, né, homens, e apenas uma presidente mulher. Eu sou a segunda. Então, para a gente ver, para ilustrar como a presença masculina ainda é muito dominante, né? É uma questão histórica, mas aos pouquinhos eu acho que a gente está chegando, está mostrando trabalho, está mostrando que é importante, além dessa questão da autoridade, você também ter uma sensibilidade, ter um olhar mais acolhedor, né? Não é porque a gente está falando de segurança pública que a gente tem que tirar a sensibilidade de campo. Pelo contrário, eu acho que esse lado feminino, esse lado sensível, esse olhar diferenciado que a mulher tem, ele faz muita diferença também na segurança pública. Que consegue ser dura quando necessário. Isso, quando necessário. Nós temos a senhora presidente de uma associação importante que pensa, que vê a segurança pública como um todo, já que seus colegas são delegados. Nós temos hoje uma mudança com relação às guardas municipais no Brasil todo, e a gente está falando aqui também nesse espaço Diálogo Cidadão para o nosso jurisdicionado. Muitos gestores já têm as suas guardas municipais pelo interior do estado e que agora estão se transformando em polícias municipais. Como a senhora vê essa mudança? É importante isso? Eu acho que o trabalho da Guarda Municipal é um trabalho muito importante, né? É um braço que auxilia, sem sombra de dúvida, a segurança pública. Mas eu acho que eu sinceramente acho que as instituições elas devem ser fortalecidas dentro do parâmetro para o qual elas foram criadas, né? Então a Guarda Municipal ela já existe na Constituição, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Perícia, e a gente tem que fortalecer. Eu acho que não precisa mudar. A gente não precisa mudar o que já existe. Eu acho que o corpo já trazido pela Constituição, da forma que foi estudado lá atrás, ela pode funcionar muito bem. O que precisa é de investimento. O que não pode é sucatear as instituições. Mas eu sou contra uma instituição entrar na seara da outra. Isso eu sou contra. Eu acho que cada um tem que fazer o seu, ser valorizado pelo que faz, né? E ter os investimentos necessários para que possam fazer o seu trabalho a contento. Então, eu acho que quando as instituições elas funcionam dentro do parâmetro constitucional e se autoajudando, né, ajudando uns aos outros, colaborando, cooperando uns com os outros, a segurança pública vai muito bem. Mas cada um no seu papel. Cada um no seu papel. Dentro desse espaço, doutora, eu quero aproveitar para beber da sabedoria que a senhora tem, não apenas pela sua formação, mas pela sua experiência na Delegacia da Mulher. A Lei Maria da Penha sofreu não uma mudança, mas um acréscimo agora em 2025, que foi com relação aos casos em que o marido está afastado, né? A mulher está com medida protetiva daquele cidadão, e em casos em que ela permitia que esse cidadão se aproximasse dela, mesmo com medida protetiva. A lei agora proíbe, mesmo ela autorizando, ele não pode, sob pena de ser preso. Isso é bom ou é ruim?
Como a senhora vê essa questão que a senhora operou durante muitos anos na Delegacia da Mulher? O que acontece? Hoje existe um esforço muito grande para a gente dar celeridade e eficácia aos instrumentos legais que fazem parte da Lei Maria da Penha em defesa da mulher. Então, quando chega uma denúncia na delegacia, normalmente a gente mobiliza todo o aparato com a maior rapidez possível para atender aquela mulher, para conceder uma medida protetiva, para que dê toda a proteção necessária a ela. Isso envolve o trabalho do delegado, do escrivão, do agente que vai para a rua dar cumprimento, de todo o aparato da justiça, do sistema de justiça. Então, é um serviço que a gente pode dizer que é caro. As pessoas não podem usufruir desse serviço e depois desfazer do nada. Então, assim, se você entende que a medida protetiva não é mais necessária na sua vida, procure a delegacia e diga que não tem mais interesse, procure a justiça e diga que não quer mais, né, que não é mais necessário. Porque, do contrário, se essa medida protetiva ela estiver em vigor e chegar ao nosso conhecimento por outras formas que não sejam através dela, né, que ela está sendo descumprida, a gente vai lá e vai prender aquele cidadão, né, porque é a nossa obrigação. Que a violência contra a mulher, como qualquer outro ato contra a pessoa física, é um crime já estabelecido pela legislação e é ação pública incondicionada. Exato. Ela não pode abrir mão, né, e chamar aquele companheiro à convivência se ele tiver medida protetiva. E a medida protetiva, né, ela é uma decisão judicial. Então, o descumprimento da medida protetiva, ele tem como vítima também a justiça, né? Aquela decisão que está sendo descumprida. Então, não é uma questão meramente pessoal que diz respeito unicamente à vítima. Ela está sendo descumprida, está descumprindo a medida protetiva, você está descumprindo uma ordem judicial e tem efeitos para isso, né? Tem consequências. Ok. Doutora Renata Buim, muito obrigado por essa entrevista. Excelente oportunidade de a gente discutir segurança pública e com boas nuances, né? Bons fatos, bons índices a comemorar. Sergipe, o estado mais seguro, um dos mais seguros do país e do Nordeste, né, na ponta aí. Isso é importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Messias, a oportunidade. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Nesta edição, você acompanhou os debates da segunda jornada jurídica, o parecer prévio dos conselheiros sobre as contas do governo do Estado no exercício de 2024, além de outros processos analisados nas sessões das câmaras. E ainda uma entrevista sobre segurança pública no quadro Diálogo Cidadão. O programa completo já está disponível nas redes sociais do TCE de Sergipe. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.